Mais uma vez, boa noite a todos e todas aqui presentes. Gostaria de dar continuidade agora à nossa reunião com a fala do professor Paulo Marinho, e ele vai, a partir de agora, então, discutir algumas questões das provas anteriores do ENAD relacionadas à genética e biossegurança. Obrigado, professor Paulo. Nada, Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse apanhado, né, que eu fiz das questões dos 4 ENAD, 2011, 14 e 17, com questões que têm a ver com a genética molecular, que tem a ver com a genética de uma maneira geral. Então, eu estou com as questões aqui e já avanço que as respostas já estão aí. Acho que o interessante para cada aluno que vai trabalhar um pouco essas questões é ver agora com, digamos, indireto agora, como a gente está fazendo, mas depois refletir um pouco sobre elas. Todas elas já estão com a resposta aí, então não é algo que eu pretendia fazer, digamos, interativamente. As respostas estão aí. O que é interessante a gente discutir é os conteúdos, né? Então, por exemplo, essa primeira pergunta, ela tem a ver com a soja transgênica, que é um OGM, né, feito pela vários países, mas a Embrapa trabalha com isso há muitos anos, isso aqui é 97, por exemplo, não é? E a soja transgênica, ela passa a incorporar um gene de outro organismo, que é de uma bactéria, no caso é do próprio agrobactério, e que confere uma tolerância a um herbicida chamado glifosato, né? Então, toda a soja que a gente cultiva hoje no Brasil, essa soja transgênica. E a Embrapa tem trabalhado com variedades dessa própria soja. Né? Na época, 100 variedades já tinham, mas com a mesma modificação genética. Então, o que foi feito? Um gene de bactéria foi introduzido na soja e a soja se tornou tolerante ao herbicida glifosato. Significa, na prática, que você pode borrifar um cultivo de soja com avião, por exemplo, e o glifosato, esse herbicida, a soja se torna muito tolerante no ápice dela e faz com que ela se torne mais produtiva. Tá? Agora, nessa questão, por que ela produz 30% a mais de produção? Porque você elimina todas as ervas, digamos, daninhas em volta e a soja resiste a tudo isso. Né? Então, essa primeira planta transgênica que foi colocada no Brasil e no mundo e que motivou, inclusive, a lei de biossegurança, que vai vir mais na frente aí, né, nas minhas questões, aí, nas questões de ENAD, ela gerou, na época, isso aqui muita polêmica, certo? Quanto a, digamos, aos riscos de se usar essa tecnologia. É tanto que, e aí eu quero que vocês pensem aqui comigo, eu sou uma pessoa da área disso aqui. Então, eu fiz plantas transgênicas, eu trabalhei ao longo dos anos com isso aí, eu fui da Comissão Interna de Biossegurança, eu trabalhei muitos anos aqui com isso. Né? Então, aqui se vocês olharem o tema dessa questão, que diz na elaboração de um parecer técnico acerca do efeito do uso da soja transgênica na saúde humana, seria correto um biólogo observar que, veja, as 5 observações que tem aqui, eu já avanço para vocês, é a única situação dessa prova que eu vi, que eu discordo totalmente com o que está aí, mas é a prova, né, que está aí, porque o texto que serviu para isso aí é de um professor que foi contra a tecnologia dos transgênicos. Então, o que tem nessa questão é que a tecnologia das plantas transgênicas reduz o custo e aumenta a produtividade, a redução, e é verdade, a redução no uso de agrotóxicos no cultivo da soja diminui a exposição humana à toxicidade, a diminuição da variabilidade genética da soja implica maior vulnerabilidade do cultivo, uma planta geneticamente modificada põe em risco as selvagens devido à polinização cruzada, a inserção aleatória do novo gene dentro do genoma da soja distorce o desenvolvimento da planta. Devo adiantar para vocês que se eu tivesse feito essa prova do ENAD, eu erraria a questão, porque quando vocês forem ver lá, a letra E é todas as alternativas estão corretas. Não estão corretas, mas tudo bem, é o que está lá no gabarito da prova do ENAD.
certo? Ô, Paulo, Oi. é A, B, C, D e E, só tem essas alternativas, não é isso? Não Só. tem uma outra, não. Porque o comando da questão, eu gosto muito de discutir essas Isso, questões para o pessoal entender como funciona, né? A professora Edna explicou. isso. O comando da questão é muito claro, ele diz aqui, ó, na elaboração de um parecer técnico acerca do efeito do uso da soja transgênica na saúde humana. Isso. Seria correto um biólogo observar, ou seja, o parecer é sobre o efeito Na saúde humana. na saúde humana. Então, a tecnologia de planta transgênica reduz o custo de produção, isso é verdade, mas não está relacionado à saúde humana. A redução do uso de agrotóxicos no cultivo da soja diminui a exposição à saúde humana à toxicidade. Isso não é verdade? Na medida em que eu não preciso usar agrotóxico. Claro. Então, o ser humano vai ficar menos exposto. Então, isso seria positivo. Né? Mas me parece que o comando ele quer Saúde humana. uma justificativa assim, de que isso traga malefício para a saúde humana. Né? Quando você vai olhar... Eu marcaria a questão B, a opção B. Quando você vai... Não, mas na realidade ele diz lá que todas são corretas. Todas são corretas? O que me deixou mais confuso ainda. Não. Aí, porque veja bem, a letra A não é. Coloquei letra E. A tecnologia de planta transgênica reduz o custo de produção e aumenta a produtividade. Qual a relação disso com a saúde humana? Então, se você for lá no gabarito, você vai encontrar... É porque eu não coloquei aqui a continuação eu não fiz o print da continuação aqui. Na realidade, todas são verdadeiras. Né? Certo, aqui lá embaixo aquele pé do comando. Então, veja, a redução de agrotóxicos é uma coisa que vai afetar a saúde humana, obviamente de maneira positiva, né? Mas a diminuição da variabilidade genética da soja implica em maior vulnerabilidade do cultivo. É uma verdade também, mas isso não tem nada a ver com a saúde. Nada a ver. Né? Essa questão está muito mal elaborada, viu? Está muito ruim. Eu realmente coloquei eu aqui. Acho que para os estudantes é boa essa discussão, porque a gente passa a ter uma percepção, né? Dos meandros que estão aí por dentro da questão. E o que é interessante é que você tem uma situação puramente de genética molecular, de produção vegetal, não sei o que, colocada num contexto muito amplo, né? Mas isso é muito comum nas provas, né? Misturar conteúdos de diferentes disciplinas dentro de um contexto específico. Mas, assim, o que é importante destacar para os meninos aqui é essa capacidade de a gente ler com atenção e interpretar o que a questão está pedindo e as alternativas, né? Muitas vezes dá para a gente responder a questão por pura eliminação, né? Isso. E Paulo, também assim, o que me chama a atenção é o que é distorcer o desenvolvimento da planta. Eu achei muito assim, impreciso, né? Muito impreciso. Muito impreciso. Exatamente. Distorce o desenvolvimento, não sei o que é isso. Isso é coisa de ativista. Ativista sem conhecimento, viu? E qual a relação dessa inserção aleatória, essa distorção do desenvolvimento da planta na saúde humana? Nenhuma. Né? Então, eu estaria com a Alexandre, marcaria a letra B, a redução no uso de agrotóxicos no cultivo da soja diminui a exposição humana à toxicidade. A única coisa que se relaciona com a saúde humana é a B. Mal elaborada a questão. E assim, para que os alunos estejam atentos, que existem erros nas questões do ENAD. Teve uma questão do ENAD, uma questão para biomedicina, em que era sobre a doença hemolítica do recém-nascido, no enunciado da questão e nas respostas, no lugar de eles abordarem o soro Rogan, eles abordavam vacina Rogan. Né? Isso é um erro grotesco, e a questão não foi anulada. Isso aqui é um absurdo, porque é possível ter erro, mas as questões erradas devem ser anuladas. Isso. Normalmente. Você tem, então, essa aqui, ó, para a gente ir avançando. Só um minuto, Paulo, desculpa. Então, é importante que os alunos tenham essa visão crítica, né? Após, assim, se não concordarem, entrem com recurso sobre a questão, né? Discordando, apontando os possíveis erros que estejam presentes na questão. E só reforçando isso, essa avaliação tanto do enunciado quanto das alternativas, ela tem que ser sempre crítica, né? Isso. Como a professora Edna colocou na última palestra, né?
Não a partir da crítica que você pode encontrar, inclusive, a resposta correta, né? Qual é a alternativa correta na questão? Isso. Paulo, por favor, volte só mais uma vez, eu não quero me prolongar muito não, mas deixa eu ver, porque a única resposta, quer dizer, na elaboração de um parecer técnico, seria correto dizer é isso, não é isso? Pois é. Para o gabarito, não é isso? Isso. Só que essa questão a gente não pode afirmar como um parecer técnico. A gente não pode afirmar porque a gente não tem dados para dizer isso, apenas uma questão. E nem o próprio, eu estou me colocando agora do biólogo que faz o parecer técnico. Você não tem condições de fazer isso de maneira genérica. A inserção aleatória do gene dentro do genoma distorce o desenvolvimento. Sim ou não? Pode distorcer, inclusive distorcer está horrível, né? Mas pode ou não, a gente não pode, a questão não permite responder isso. Essa é uma questão que é facilmente anulável. É. Me espanta 7 pessoas em uma comissão não conseguir identificar as fragilidades dessa questão. Verdade. Porque, na verdade, a questão ela é elaborada por um banco de elaboradores e tem um comitê que seleciona as 7 questões. 7 pessoas que selecionam as questões. Moema está colocando aí, ó. Colocou um texto que o gabarito da questão é a letra B mesmo. Pois é. Bom, então eu devo ter me confundido aqui. Pode ser que eles tenham trocado depois. Ela não viu no site do INEP. Então eu acertei, hein? Então você acertou, Alexandre. Então deve ser uma outra que eu colei o E aqui e... então tudo bem. Então a redução no uso de agrotóxicos, bom. O Alexandre passou no ENAD. Então é uma outra com plantas transgênicas que tem lá na frente, que deve ser a letra E. Eu devo ter colado aqui. O resto. Que ótimo. Então, bom, isso não isenta o INEP de ter colocado... Moema, não sei se você é da licenciatura, mas as provas e os gabaritos foram enviados por e-mail, viu? Não sei qual é o seu curso, mas... Bacharelado também tem. Então, tudo bem, letra B. Então eu devo ter colado aqui. Errado, Vamos para a seguinte, então. Obrigado, Moema. Bom, essa aqui, a gente tem a figura a seguir, representa variações na quantidade de DNA ao longo do ciclo de vida de uma célula, né? E aí ele coloca o X como uma unidade arbitrária de DNA, né? Então, e aí a gente precisa conferir se eu colei certo aqui também, né? Depois. Aí tem, bom, todas essas alternativas aqui. A análise do gráfico revela que... Aí tem todas essas aqui. É a letra D, né? Eu não sei como é que vocês querem abordar. Ela vai aqui, olha, 2x, uma célula diploide, que teve a quantidade de seu DNA duplicado no período S, na fase S. Tá? Na fase 2, posteriormente passou pelas fases de meiose, originando células filhas com metade da quantidade de DNA. Por isso que você vem até aqui. Você tem a divisão reducional aqui, né? De meiose, né? Talvez, Eduardo, fosse interessante a gente conferir se eu colei realmente as alternativas. Como você enviou todas elas, se você pudesse conferir para mim, era bom. Porque vai que eu colei aqui. Mas a letra D aqui me pareceu a melhor. No caso aqui também, deve ser o que está no gabarito. Parece ser a D mesmo. Eu colocaria a D também aqui. Paulo, você poderia, não sei se é possível, na figura, apontar exatamente, né? Então, aqui você tem... A D, né? Aqui você tem 2 vezes, você tem o DNA 2 vezes, aqui você duplica, mas não se divide ainda. Não está aparecendo a seta do seu mouse, não. Agora, tá? Sim. Aqui você duplica, aí vai para 4x, o que era 2x vai para 4x, permanece aqui em 3, não é? E aí você começa a ter a divisão celular aqui. E ela é reducionista porque você chega a 7 aqui, né? Entendi. Certo? Então,
na realidade, é sobre ciclo celular fase G1, S, G2. Uhum. Então, eu realmente optaria pela D também aqui, né? Ela está aqui na fase 2, duplica, ocorre uma meiose e reduz, vai até a 7. Ela volta, não é? É uma questão de ciclo celular, né? Tem que conferir se é de fato a D mesmo, porque agora eu fiquei preocupado quando eu colei essas. Não, não é sim, Paulo. É sim. É a D essa? É a D, porque as outras têm erro. Todas têm erro, na realidade, né? Todas. A letra A, Vai eliminando, 1, né? 2 e 3 não representam o ciclo vital de uma célula. Tá? Isso. Aí na letra B tem divisão mitótica, está Pois errado, é, não é a mitose. tem uma divisão reducional. Aí a C, de 1 a 5, meiose 1, isso está errado também. Né? Pois é. A meiose 1 é considerada quando há divisão, não é interfase. Exato, está no mesmo número. Isso. E a fase 3, deixa eu ver o que eu vi. E a Olha D só. também... DNA, portanto, de mitose. Não tem, a fase 3 não tem nada a ver com prófase, metáfase e anáfase, nada a ver. Ok. Bom, aqui então tem uma questão muito geral. Agora, essa também, quer dizer, é uma questão de cultivo in vitro. A obtenção de fármacos provenientes de plantas medicinais esbarra na dificuldade de se obter matéria-prima na quantidade e na qualidade necessárias para suprir a demanda. O cultivo de plantas medicinais e o fitomelhoramento constitui impossível solução para o problema. Por meio de técnicas da engenharia genética, um gene selecionado é inserido enzimaticamente em um plasmídio de uma bactéria específica. O micro-organismo é posteriormente introduzido por transformação genética em uma célula vegetal. Tá? Então, isso aqui também são coisas muito imprecisas, certo? Mas tudo bem. 2003, tá? Considerando isso aqui ele está falando que você engenheirou uma célula vegetal, né? Usando um determinado gene, você introduziu, né? Uma construção genética, né? Considerando a necessidade de regeneração da planta a partir de célula que foi geneticamente modificada, analise as seguintes asserções. Esse passo aqui, para mim, ele é muito difícil para um aluno que nunca viu plantas em cultivo in vitro. A regeneração de plantas é você partir de uma única célula e fazer dela uma planta inteira. Isso só acontece em planta, né? Porque as células se desdiferenciam. Então, isso aí o pessoal chama de micropropagação? a micropropagação, mas na realidade Mas a micropropagação é a multiplicação vegetativa de clones. Aqui a regeneração, na realidade, é um pouco mais complicado. Você parte de uma única célula, por exemplo, você introduz uma modificação genética, mas para aquilo se transformar uma planta transgênica, ela tem que ter em todas as suas células a modificação genética que você introduziu. Isso é possível você fazendo em cultivo in vitro, de uma única célula, você regenerar uma planta inteira. Né? Então, e aí você usa hormônios vegetais e tudo mais. Então, é a definição, na realidade, da regeneração. A regeneração, o termo é perfeito. É a regeneração in vitro. Né? Aí ele diz, a cultura de tecidos, ao ser utilizada em biotecnologia, permite aumentar a produtividade de substâncias derivadas de tecidos vegetais, regenerando a planta. Certo? Então, a cultura de tecidos permite interferir nas rotas metabólicas. Eu acho que não é verdade isso aqui. Não é a cultura de tecido que vai interferir. Oi. Me permita um comentário, por favor, para o pessoal. Esse formato de questão, ele é bem particular do ENAD. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma questão com esse formato. O conteúdo, obviamente, é de genética, mas vejam o formato da questão. Né? Ele dá um texto introdutório, né? E aí ele dá o comando. Né? Considerando a necessidade de regeneração da planta, a partir da célula que foi geneticamente modificada, analise as seguintes asserções. Então, ele dá uma primeira frase, e aí ele diz por quê, e dá uma segunda frase. Ou seja, a segunda frase justifica, teoricamente, justificaria a primeira. A primeira. Né? Então, vejam que ele vai perguntar em termos disso, se as duas asserções são verdadeiras,
se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, se a segunda é uma justificativa correta da primeira, entendeu? Ou se é uma justificativa incorreta da primeira, mesmo a primeira sendo verdadeira. Então, vejam que esse é um formato novo, esse é um formato que nós, na UFRN, não estamos acostumados de utilizar. Não muito, é verdade. Então, Paulo fez uma escolha muito boa dessa questão, não só pelo conteúdo, mas pela forma também. Então, aí ele vai. Bom, eu peço que vocês confiram o gabarito também, que ele coloca como letra A. Então, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Tem as duas asserções, são proposições verdadeiras, e a segunda é o justificativo da primeira. Certo? Para mim, que sou assim da área, os termos, eu tenho muita dificuldade em aceitar essas respostas, mas tudo bem, ele está colocando como a letra A como sendo a verdadeira. Eu peço aí que Moema cheque para mim e Eduardo, para ver se eu colei a coisa certa aqui. As duas asserções são ok, Moema, as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Não é? Acho que aqui estava até fácil, né? Porque quando ele disse que é a cultura de tecidos que permite isso, ele está justificando, na realidade. Né? Então, não tem como não ser. A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda é falsa. Dentro da lógica que ele vem na questão aí, não poderia ser falsa. Não poderia ser falsa, na verdade. Elas são indissociáveis, eu acho. Ô, Paulo, no meu caso, né, se eu fosse responder essa pergunta, eu precisaria. Sim. A primeira, eu acho que tudo bem, está tranquilo. Né? A minha dúvida estaria na segunda, né? Se essa possibilidade é verdadeira, né? Que ele diz aqui, na cultura de tecidos, é permitido interferir na rota metabólica dos vegetais mediante o cultivo da planta, em meio preparado com agentes estressantes, elicitores e mutagênicos. E afeta qualitativa e quantitativamente. Isso é possível, você que trabalha com cultura? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não considero certo isso aí. Como eu estou com essa dúvida, eu fiquei imaginando, caramba, o pessoal está nesse nível conseguindo interferir metabolicamente. Não está. Se tiver... Não está. Se tiver, tá o problema. A primeira seria verdadeira e a segunda uma justificativa falsa. Falsa, Para mim é falsa. A letra C, e não a... Para mim é falsa. Por isso que eu tenho dificuldade com isso aí. Né? Moema, seria C. Mas mais ágil. Pois é. Mas o que no gabarito está, é isso? No gabarito está, não é isso? Acho que Moema já viu. Tá. Eu marcaria C. Pois é. Essa questão é de que ano, Paulo, você sabe? Eu não sei se essa é de... acho que deve ser 14. 14 ou 11, eu acho. Eu acho que é 14. Não é, Eduardo? É 11, é 2011, eu estou com a prova aberta aqui. Olha. 11, né? 11? Tá. Eu não estou com o gabarito, mas eu estou com a prova. A letra A é a correta mesmo, mas assim, é que, na verdade, as assertivas, elas são um pouco imprecisas, né? Isso. Mas que é possível, sim, é possível, mas depende da abordagem, tá, Alexandre? Mas, enfim... E micropropagação não é exatamente esse tipo de processo, né? Não é. A micropropagação ela é feita através de gemas axilares em geral, então um processo... E é clonagem, né? Basicamente, você multiplica vegetativamente. Isso. Essa proposta dessa questão é uma regeneração por via direta. Aqui você corta o fragmento da planta, coloca no meio com esses hormônios que ele cita aí, com esses... E isso faz com que uma única célula dê origem a uma planta inteira, né? Então, isso sem a reprodução sexual, isso é dentro do laboratório, a partir de um fragmento de planta. Então, aí eu concordo com o Alexandre, quer dizer, a visão que tem o Alexandre é que a gente não está nesse nível de poder alterar, digamos assim, as plantas nesse sentido. E aí, quando ele coloca que é por uma engenharia genética, usando uma engenharia genética, aí não... Mas, enfim, é A mesmo, né, que está lá, né? Essa aqui eu acabei que respondi, né, lá já, eu acredito que aqui, quando
fiz a minha passagem rápida pelas questões, eu respondi isso aqui. Essa é uma questão Essa é bem clássica. óbvia, né, Paulo? De enzima de restrição, você só tem que saber que a enzima de restrição corta em local específico. Essa é Mas muito óbvia. falta informação aí, né, Alexandre? O enunciado, ele já coloca a figura e não coloca nenhum texto antes para remeter a figura, né? Não. Exatamente. Ele joga a figura, vai para o comando e não tem enunciado. E tá desse jeito, não foi Paulo que cortou, não, viu? Não, tá assim mesmo, né? Questão bem mal elaborada. Mal elaborada. A gente precisa ensinar esse povo do Enário a fazer essa prova, viu, Fabiano? Verdade. Eu não tinha ainda pego assim em detalhe, por isso que eu coloquei todas, as que eu achei que não devia selecionar, não. Olha, se a pessoa olhar para as figurinhas e as legendas da figura, né, ele dá uma informação aí de que as endonucleases, que são as enzimas de restrição, são utilizadas para obter os genes. Aí você vê, aqui está lá no GND o quadradinho laranja e o triângulozinho verde. Vê quem é o nome de cada um, acabou. Não precisa saber de genética para responder essa questão. Não, aqui não precisa. Não saber nem o que é enzima, nem o que é de restrição, é só olhar para a figura. Muito simplória. Muito simplória. Isso é questão para ensino fundamental. Não é nem para nada. Pois bem, então, aí você tem aqui uma questão discursiva. Eu fiz um print também, porque é de biossegurança, certo? E tem a ver comigo também. E aí eu pensei, quando fiz esse print aqui, enfim, a gente não vai detalhar isso aqui, mas para os alunos que vão fazer o ENAD, e eu coloquei isso aqui justamente pensando nisso, é que a biossegurança, o importante dessa questão são os 4 níveis, o NB1, NB2, NB3 e NB4, né? São os 4 níveis de biossegurança, que tem a ver com as condições de laboratório e o grupo de micro-organismos que entra em cada um dos níveis, né? Você vai ter em níveis de biossegurança 1, aquelas bactérias, vírus ou o que for, que não causam mal nenhum ao homem. A partir daqui, no NB2, você vai ter os organismos que causam mal, mas que você conhece todos, que você tem vacina. E se for vírus, você tem vacina, você tem antibióticos, se for bactéria. No NB3, você vai ter bactérias, fungos e parasitas, mas que muitos se propagam por borríferos, é isso que pelo ar, né, quer dizer, em gotículas, é isso que coloca no nível de biossegurança 3, em laboratórios mais, digamos, mais rígidos, com pressão negativa e tal. E no NB4 você só tem vírus, né? Só tem vírus, e os laboratórios NB4, por exemplo, no Brasil nem tem laboratório NB4, nós só temos até NB3, nós temos 15 laboratórios NB3 no Brasil, um em Recife, que está mais perto daqui, e, enfim, NB4 você não tem nenhum, e são aqueles em que a gente trabalha com vírus altamente patogênicos, né? Eu me lembro que os alunos perguntavam, mas o coronavírus é o quê? É NB4, NB3, né? Se você for olhar a classificação da família dos coronavírus, você vai ter alguns que são NB2 e outros que estão em NB3. Né? Esse que a gente está vivendo aí, ele vai cair imediatamente, a pessoa pensa, vai cair no NB4. Não é. No NB4 você tem o ebola, né, outros vírus desse grupo aí, mas os corona estão aqui. Se você for ver uma classificação recente, lá de 2017, da FUNASA, você vai ver que essa família desses coronavírus estão aí. Né? O nível de biossegurança corresponde à classe de riscos. Também você pode chamar a classe de risco dentro dos organismos. Né? Os organismos são de classe de risco 1, 2, 3 ou 4. Né? Então, é basicamente isso. É uma questão discursiva que quer saber quanto você sabe sobre o nível de biossegurança que é adequado, os equipamentos que tem em cada um dos laboratórios, para ver se você conhece os equipamentos de proteção individual, os tipos de cabine, enfim. É basicamente o que são os níveis de biossegurança, qual a descrição desses 4 níveis, que aí eu já aproveito aqui, Alexandre, e vou para a questão seguinte, que traz... Só um minutinho, Paulo, só fazer uma observação, voltando, acho que essa questão de biossegurança, ela está muito atual e é bem provável que nessa próxima questão, esse próximo ENAD, caia a questão, né? Tem um material muito bom, que é o material do Telelab,
tipo uma apostila sobre biossegurança. Então, se vocês colocarem no Google Telelab biossegurança, vocês vão conseguir baixar o material em PDF. E tem o próprio curso, né? Isso, o que os curso alunos podem fazer. Né? Eles dão a classificação, todas as classificações dos micro-organismos associados. Acho que é interessante se vocês puderem ter acesso. Deixa eu ver se eu acho. Oi. Eu queria fazer uma discussão sobre essa questão aí, do ponto de vista de uma pessoa que não sabe nada. Pronto, é o caso, desculpem, mas é o caso aqui dos alunos que não tiveram aula de biossegurança, Isso. Porque eles não fizeram a disciplina. Quando eu fiz biologia, nem existia biossegurança. Pois é. Né? Todos os alunos que vão fazer o ENAD não foram meus alunos aqui de biossegurança, os que estão aqui hoje. Eu tô aqui fazendo uma análise aqui de como eu responderia essa questão apenas com o que a questão me dá de informação. Certo. Então, ela diz que existem 4 tipos, né, de níveis, e descreve brevemente cada um deles. Veja, o primeiro, NB1, ela diz que é o nível de contenção que se aplica a laboratórios de ensino básico. Ou seja, eu já excluiria essa questão, né, esse nível para esse laboratório. Veja que ele pede que ele tá pedindo um laboratório para análise, né, de trabalhar o cultivo e isolamento de micro-organismos presentes em amostra de águas colhidas em nascentes e poços. Isso. Uma cidade de médio porte. Ou seja, não é em água de efluente, não é água de esgoto, é água de nascente, é água limpa. Né? Como você falou, o NB4 é de contenção máxima, é para ebola, etc. Então, eu já eliminaria aí o 1 e o 4. Eu ficaria na dúvida entre o 2 e o 3. Tem uma pergunta de um aluno aqui no chat, viu? Os NBs correspondem às classes de risco ou não necessariamente? Classe de risco, a gente fala em micro-organismo, né? O NB é nível de biossegurança. São os níveis. Mas, de biossegurança. Na verdade, essas coisas estão juntas, porque o que define a classificação de risco são os equipamentos e os EPIs que você tem para trabalhar com aquilo ali. É tanto que os micro-organismos, isso é importante, eles podem pular de um nível para outro. Você pode ter determinados micro-organismos que estavam no nível 3 que passam a ser nível 2. É raro acontecer, mas normalmente você pode ter isso. Você tem, às vezes, classificações de risco que variam, mas não é muito. O ebola vai estar sempre na NB4. Tá? Paulo, tem uma outra informação aí que eu tiraria para fazer a minha escolha, porque já que eu fiquei entre o 2 e o 3 ele diz ainda que é destinado ao trabalho com micro-organismos de classe de risco 3, eu não sei quais são esses micro-organismos, mas ele diz, ou para manipulação de grandes volumes e altas concentrações de micro-organismos. Isso, fazer grandes culturas. Eu não sei se eu acertaria, mas eu provavelmente colocaria no NB2. Né? Então, são os laboratórios mais comuns de coleta de sangue, são NB2, todos esses. De análise, coisa desse. De análise, exatamente. E aí, nesse caso, Paulo, quais seriam os equipamentos indispensáveis para a realização do trabalho de análise, né, obedecendo às normas de biossegurança? No caso de um NB2, sim. No NB2 você teria que ter uma cabine de segurança, com fluxo laminar? Teria que ter de fluxo laminar, ou que a gente chama de cabine de segurança mesmo, né? E precisaria ter, seria importante ter. E junto a isso você tem também uns equipamentos de proteção individual básicos, né? Quer dizer, máscaras, luvas, óculos, né? Que estão todos aí ligados. O que é interessante nesses níveis é que os equipamentos e os procedimentos usados nos níveis, eles vão, à medida que você passa de um nível NB1 para NB2, todos os cuidados e os equipamentos que você usa no NB1, eles se repetem no 2. E tudo que você vai ter no 3, você tem no 2. Isso você vai acumulando. Isso que você está dizendo é um elemento importante, porque vejo que essa questão, apesar dela ser uma questão discursiva, as letras A, B e C são bem definidas com a pontuação. Então, a gente tem aí 3 pontos na B e 3 pontos na C, que são coisas que a gente conhece do nosso dia a dia de biólogo, né? Então, a gente falou aqui de alguns equipamentos, você vai precisar de uma cabine de proteção, vai precisar de fluxo laminar, né? Vai precisar, a gente pode dizer, uma série de EPIs,
né? Isso, IFP, básicos. máscara, jaleco, luva, Básicos, óculos de proteção, etc. Então, com certeza, não dá para zerar uma questão dessa. Não dá, né? Entendeu? Você talvez você erra a primeira, porque eu ficaria na dúvida entre NB2 e NB3, eu não tenho certeza. Mas, com certeza, os pontos da B e C a gente consegue obter numa questão. Quando ele diz que no NB3 você tem que fazer culturas em larga escala, quer dizer, em grande quantidade, Eu escolheria. por exemplo, o NB3 de Recife, que é o que tem mais próximo da gente, lá do LICA, ele foi criado para trabalhar com Yersinia pestis, certo? Com a chamada peste bubônica. Mas antes de ter o NB3, ele já trabalhava há 20 anos com isso lá. Mas por que trabalhava? Porque trabalhavam em quantidades muito pequenas. Então, eles tinham amostras e muito pequenas. Com o NB3, eles conseguem fazer, cultivar em Erlenmeyer, pode fazer grandes culturas. Então, isso é interessante. É um micro-organismo que é utilizado o NB3 para fazer grandes culturas, mas se você fizer uma cultura, desculpe, uma mera análise de um tecido e tudo mais, uma pequena cultura você faz no NB2. É o exemplo clássico, né? É lá o NB3 do LICA, da Fiocruz de Recife, ele foi criado para trabalhar com a Yersinia pestis, né? E para fazer grandes culturas. Eu tive a oportunidade de visitar aquele laboratório com você, né? Não sei se Pois fomos juntos, né? Lá. Fomos juntos, Algumas vezes fui lá com os alunos. Paulo, se me permite, só rápido, nessa Sim. questão eu também vejo uma característica própria do ENAD, que é essa interdisciplinaridade. Então, eu vejo muito da microbiologia aqui também nessa questão, porque, por exemplo, ali os equipamentos dispensáveis, que é a letra B, basicamente são equipamentos de controle microbiano, né? Então, se você faz microbiologia, você tem essa condição de você responder bem, né? E outra coisa, né? Metodologias adequadas de isolamento de micro-organismos de água, isso é microbiologia pura, né? Quer dizer, a técnica da diluição, né? Diluição e plaqueamento. Então, e aí meio de cultura, né? Meio de cultura. Isso, Edu. E eles veem isso em microbiologia, né? Com as meninas lá da bacteriologia, a parte de microbiologia da água, né? Então, dá para eles responderem, sim, essa questão. Sim. Pois bem, então a gente continuando aqui, tem outra questão aqui sobre níveis de biossegurança, não sei se a gente pode pular, porque aí depende de como vocês estão, porque como eu disse, eu fui pegando prova por prova e trazendo tudo o que tinha a ver, certo? Eu acho que a gente poderia pular isso daqui. Moema fez uma outra observação aqui, Paulo. Ela diz assim, quem não fez IC tem certa dificuldade. Exatamente. Mas eu ia chamar a atenção também para outra fragilidade, né? A microbiologia é lá no final do curso. Então, isso gera uma fragilidade para o nosso aluno, né? Então, porque esses conteúdos gerais, eles são vistos na microbiologia mesmo, tá? Então, fazer a prova sem ter essa é uma fragilidade, né? Essa daqui envolve DNA mitocondrial, que é interessante, que é um DNA que a herança é materna, não é? Quer dizer, os espermatozoides eles se desfazem, então você herda o genoma mitocondrial só da mãe, e a pergunta aí é o uso do DNA mitocondrial em análise de teste de paternidade, né? Aqui, em relação à minha exposição, o teste de paternidade, para mim, ele é feito usando aqueles marcadores que eu coloquei lá na minha exposição aqui, certo? Aqueles marcadores Short Tandem Repeats, né? Os STRs, né? Aqui ele traz o teste de paternidade colocando uma possibilidade de você usar o DNA mitocondrial, mas se tiver correto aqui, que é a letra B, não entra naquilo que disse Alexandre, quer dizer, uma assertiva e o porquê dela, né? Quer dizer, ele coloca o DNA mitocondrial é estritamente materno, não está sujeito à recombinação na meiose, o que é verdade, possuindo centenas de cópias por célula, o que também é verdade,
o que facilita sua recuperação para a análise, ou seja, sua extração. Então, a primeira aqui vai estar certa, não é? E a segunda, eu fiquei um pouco em dúvida nisso aqui, confesso que eu desconhecia esse tipo de... E não encontrei, inclusive, a identificação, o uso de DNA mitocondrial para paternidade, né? Então, eles, devido ao modo de transmissão, filhos e filhas, assim como a mãe, não podem ser distinguidos entre si pelo DNA mitocondrial. Se você imaginar que só vem da mãe, é uma herança materna, não é? E a análise desse material não deve ser utilizada para fins de confirmação de paternidade. A letra que colocam lá é a letra B, que diz que as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira, o que é verdade, isso aqui. Eu acho que é nesse sentido, né? Agora ele coloca que as duas são verdadeiras. Eu, pessoalmente, desconhecia o DNA mitocondrial usado com esse fim aí, sabe? Foi por isso que eu fiquei meio em dúvida, mas, enfim. É a letra B, eu suponho, não é? Vocês chequem para mim aí, se estiverem com a prova aberta. Mas eu penso que aqui é uma questão também meio... Eu não gosto de como ela como ela aborda a questão da herança mitocondrial aqui. Ok? Porque a dúvida aí paira sobre a herança, né? Meninos e meninas recebem da mesma forma esse material genético mitocondrial. Eu realmente ficaria em dúvida com relação à segunda assertiva. Eu fiquei. Confesso que eu fiquei meio... Mas, enfim. Bom, mas é a letra B, não é? É o que está lá no gabarito. Aqui, volta a questão da lei de biossegurança, novamente, certo? Que ele coloca como tudo verdadeiro, e de fato tudo que está aqui é verdadeiro, mesmo se é o funcionamento da aplicação da lei de biossegurança, né? As 3 assertivas são verdadeiras, é como funciona o uso da lei, né? E como funciona a CTN Bio. Então, é exatamente como está aí, certo? Essa está muito bem elaborada, né? Quer dizer, está muito claro para quem conhece o assunto que realmente está correto, né? Está muito bem descrito. Ela é bem típica para o bacharelado, né? Porque eu imagino que a comissão elaboradora ela deve entender o egresso do bacharelado como uma pessoa, né, que pode trabalhar com organismos geneticamente essa não é comum. Então, essa não seria comum para a licenciatura, não? Exatamente. Eu acho que talvez para a licenciatura essa questão não fosse tão marcante, mas para o bacharelado, sim, porque ele tem essa expectativa de que o egresso do bacharelado possa vir a trabalhar com organismos geneticamente modificados. Então, é interessante dar uma lida mesmo nessa legislação, né? Porque se é uma lei, inclusive, antiga, né? De 2005. 2005 é a que está vigente, ela, na verdade, tem outra mais antiga, que é de 95, a primeira lei é de 95. Mas a de 2005, ela revogou a primeira, e a 8974, e essa que é a vigente, né? É o tipo da questão que só responde quem conhecer a legislação. Eu acho que é mais específico. Aqui tem uma questão sobre sequenciamento de DNA. Agora, depois que Alexandre colocou aí, quer dizer, eu via as questões para a licenciatura e para o bacharelado, as que não fossem de didática, eu achei que não havia diferença nas provas quando eu selecionei, mas então, né? A principal diferença que eu percebia, né, eram nas questões que dizem respeito aos aspectos pedagógicos, né, questões da área de pedagogia mesmo, de ensino, né. Essa era a diferença que eu tinha mais em mente, eu não percebia quanto às questões de biologia propriamente dita. Isso. Então, aqui é uma questão básica sobre sequenciamento em larga escala, né? Que é o que se faz hoje, né? Quer dizer, você sequenciar muito
você pode ter inúmeras sequências de DNA e muito rapidamente, e altamente eficiente, né, o que ele coloca aí como eficiência. Né? Então, a partir das informações apresentadas, avalia as sessões a seguir e a relação proposta entre elas. Então, o que ele fala aí é nessa ferramenta computacional, que vai ser de bioinformática, né? Ele mostra o funcionamento de um programa de bioinformática e depois pergunta sobre o sequenciamento, né? O programa analisa as informações, cruza os dados e diferentes sequências genômicas e exomas associados. Então, aqui, exoma, por exemplo, tem que saber o que é exoma, né? Que é aquela parte do genoma que se expressa, né? Que é aquilo que vem de RNA, né? Mas ele fala sequências genômicas, que é aquilo que não necessariamente produz RNA, é todo o genoma, e exomas. O exoma é tudo aquilo que se expressa, na verdade, tudo aquilo que é convertido em RNA, né? Aí ele fala que essa plataforma gera uma lista de mutações que podem ser as responsáveis pelas doenças investigadas. Então, essa que é a ideia, né? E ele faz, a partir das informações que estão lá, avalia as duas assertivas, né? Então, eles dizem que a estratégia de sequenciamento de ácido nucleico em alta performance permite a geração de grande quantidade de dados referentes às sequências genômicas totais e sequências de investigação, e codificadoras, né? Codificadoras seriam os exomas, podendo favorecer a investigação e o diagnóstico de estudos mendelianos humanos, né? O que é verdade, quer dizer, você gera esses dados, né? Agora, o porquê? O sequenciamento de genomas completos ou de exomas fornece informações sobre variantes genéticas que, em comparação às existentes em bancos de dados, são utilizadas para predizer a atividade gênica no organismo. Então, para mim, é colocado como letra A lá, e está tudo certo, e uma justifica a outra. Eu também colocaria A. Não vi Então, nada. assim, não tem muito o que discutir. Aqui é a técnica do CRISPR, né? Aqui vai a técnica, e aqui você tem a tradução, né, em português, repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas, né, tem sido observado com entusiasmo pela comunidade científica. Nessa técnica, o genoma de uma célula pode ser modificado em pontos específicos com grande precisão, é o que a gente chama de edição gênica, né? Uma enzima associada a uma molécula de RNA guia, que é aquele que eu mostrei lá, identifica um ponto-alvo do genoma, mas ela só identifica porque ela tem uma sequência que é homóloga àquela sequência que você quer localizar, e que foi você que introduziu dentro nessa enzima, né? Clivando para a remoção ou inserção de uma sequência de nucleotídeos. Isso resume um pouco aquela parte do seminário, em que eu mostrei o funcionamento da enzima, né? Com relação às informações apresentadas, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Né? A edição de genomas em células somáticas pode representar uma alternativa viável em terapias gênicas, entretanto, deve ser utilizada com cautela. Essa é a primeira afirmação. Aí vai dizer por quê, né? A edição de sequências genômicas pode provocar o surgimento de efeitos não previstos, off-target aqui, que seria fora do alvo que você queria modificar, como alteração da expressão de genes relacionados a outras funções. Né? Aí vai, bom, aqui está como letra A, se eu não me enganei lá, mas eu acho que é letra A, então, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. É que, na realidade, isso, de fato, esse possível erro no alvo é defendido por várias tem uma linha aí de pensamento de pesquisadores que acham que a edição gênica pode ter esse pequeno problema. Você pode errar de alvo, na realidade. Né? Essa questão, Paulo, assim, ela é muito lógica, né? Acho que não precisa nem muito conhecimento da metodologia da técnica, porque, veja, a primeira assertiva ele diz que é a edição de genoma. Então, editar é modificar, é alterar. Né? Em células somáticas,
né? Então, já está de cara, que não é a célula necessária. Não é célula germinativa. Germinativa, então, é no indivíduo já formado, Isso. a célula somata. Então, pode representar uma alternativa viável em terapias gênicas, ou seja, o indivíduo nasceu com um problema num gene, uma doença genética, e a ideia é tentar resolver o problema editando esse gene para que ele possa expressar da forma correta o que deveria ser, né? E aí ele termina a frase dizendo, entretanto, isso deve ser utilizado com cautela, ou seja, tem que ter cuidado. Aí embaixo ele vai explicar por que tem que ter cuidado. Aí ele vai dizer que você pode acabar fazendo uma edição ou alterar alguma coisa que não era o previsto. Isso. Você errou o alvo, né? Atirou num gene e acertou em outro. Isso. E isso pode resultar em quê? Na expressão de genes relacionados a outras funções. Alteração, que eu entendo que possa ser deleção, né? Possa ser mudança da produção. Então, essa é uma questão que, pela lógica, dá para a gente conseguir responder ela sem conhecer muito a técnica, sem conhecer muita coisa. Não dá para desconfiar que está errada a segunda, ou que ela não justifica, né? Exatamente. Então, a letra A de cara, né? São verdadeiras e a 2, de fato, justifica a primeira. Essa talvez, nessa está claramente, nessa ideia aí. Bom, eu acho que cheguei ao final aqui. Então, eu, na realidade, na minha varredura lá, nessas questões de genética e de biossegurança, ficou para mim claro que o ENAD aborda isso, né? Então, os alunos têm que ficar um pouco ligados nisso aí, e a intenção foi, digamos, fornecer algumas informações, mais informações para quem... Eu queria destacar uma coisa, Paulo, para o pessoal, para os meninos que estão assistindo ainda aí, até uma hora dessa, né? 9 horas. É que a gente tentou fazer aqui, né? Paulo, né, apresentou aí as questões que ele selecionou, e eu, Eduardo, Fabiana, Eliseu, a gente tentou fazer um exercício do que o que vocês vão fazer quando se deparar com essas questões. Né? Percebam que, assim, eu nunca tinha visto essas questões, eu não estudei essas questões, eu sou muito mais antigo do que Eduardo, então faz muito mais tempo que eu vi essas coisas. Né? Biossegurança eu nunca vi, porque não tinha no meu currículo na época. Então, assim, a gente faz uma reflexão em cima do que a gente está lendo, do que está sendo perguntado, dos comandos, entendeu? Então, isso já é meio caminho andado para acertar essas questões. E esse é o tipo de experiência que a gente vivenciou aqui no lugar de vocês, que vocês podem aproveitar não só para o ENAD, né, mas para qualquer concurso que, porventura, vocês venham a fazer aí na frente, concurso público. Né? A gente consegue trabalhar e resolver questões pela lógica, pela atenção a respeito do conteúdo. É claro que a gente vai se deparar uma hora ou outra com alguma coisa, como essas questões que Paulo colocou de legislação, e não tem como você responder a questão se você não conhecer a legislação. Né? Mas, assim, zerar a prova não zera, porque você consegue responder muita coisa pela lógica, né? Aquela questão das enzimas de restrição que selecionadas para a gente ver, você não precisa ser nem de biologia, você pode ser formado em outro curso de direito e consegue responder aquela questão. Perfeito. Bom, eu queria, além de fazer esse reforço, né, que assim Alexandre fez em relação também a esse racional das questões, né, eu acho que seria interessante abrir um espaço, pelo menos rápido, para os alunos também se pronunciarem, né? Se eles teriam alguma dúvida que eles gostariam de trazer, né, sobre alguma questão que foi discutida, ou eu acho que seria interessante também saber assim do feedback dos alunos nessa abordagem, né? Acho que seria interessante, né? Poderia ser, gente? Podem escrever também o que é que vocês acharam, se professores temos algum aproveitamento. Eu acho que ficou claro que esses conteúdos vão estar lá nessa prova, sabe? Do ENAD. Boa noite. Eu fiquei meio preocupado, assim, por causa da própria elaboração das questões, né, que confundiu até vocês, assim. Mas isso aí a gente vai sanando ao longo do tempo e vamos tentar tirar a nota boa. Acho que foi só isso, né? A sensação que eu tive respondendo as questões é que eu era muito crítico, então eu acabava errando. Que eu acho que, por exemplo, questões de plantas transgênicas, de cultivo in vitro, coisas que eu conheço
um bocado assim, para mim foi dificílimo, porque eu começava, e também das de biossegurança, eu começava a ficar com raiva das questões. Isso vocês não vão ter necessariamente, porque você não tem as informações, digamos, que eu tive lá, enfim, para ficar questionando uma palavrinha aqui, outra ali, achando que aquilo está errado, não sei o quê. Então, eu acho que isso, os alunos não vão ter, mas essa visão geral, assim, que a gente tentou passar aqui, foi ótima a participação dos colegas todos aí, de Alexandre, de Eliseu, todos que foram analisando cada uma das questões. Eu acho que ficou muito melhor do que se eu tivesse ficado aqui sozinho, porque confesso que eu estava muito mais interessado no seminário em si do que na análise técnica das questões. Então, eu até falei isso para Eduardo, não é um seminário sobre ENAD, né? Quer dizer, é um seminário sobre genética geral, assim, que eu queria dar para aqueles que não tiveram a disciplina, né? E para os outros também. Mas, enfim, a valorização das questões com a intervenção de vocês foi muito boa. E com a experiência de Alexandre, de Fabiana, todos aí. Foi muito, muito bom. Isso é importante porque é o seu propósito, né, é que os meninos se familiarizem com essa prova, né, chegar lá e não se surpreenda. E aí você selecionou as questões que permitiu que a gente fizesse isso, né, esse modelo de 2 assertivas, né, de marcar quem é verdadeira de 1, 2, 3 e 4, são formatos de questão que a gente não aborda muito, né, na graduação. E aí o pessoal já vai vendo como é, já vai vendo como é que é o jeitão de olhar, de entender a questão e respondê-la. Né? Vejam que você tem uma primeira assertiva e tem uma segunda que justifica a primeira. Então, ele quer saber se as duas estão certas, se só a primeira está certa. Se as duas estão certas, mas não necessariamente a segunda justifica a primeira. Né? Então, é o jeito da questão que a gente tem que entender também. Não é só o conteúdo que ela está abordando. Acho que, Alexandre, uma coisa que é importante é quem não viu ainda, assistir a palestra da professora Edna, e depois, como exercício, pegar essas provas que nós enviamos e tentar resolver. Vocês estão com o gabarito, estão com a expectativa de resposta, então vocês vão medir um pouco aí como é que vocês estão com relação a esses enunciados. Né? Então, é interessante que vocês fizessem esse exercício também, né? Vejam a palestra dela, vejam as dicas que ela dá, baseada na construção do enunciado, né, que vocês encontraram alguns desses enunciados aqui, né, com o Paulo hoje, e tentem resolver, né, tentar resolver mesmo, não veja o gabarito, veja a prova e vá tentando resolver, marcando no papelzinho do lado as alternativas, tentando responder as discursivas, para vocês sentirem como é que vocês estão com relação a alguns desses conteúdos. Né? Não fiquem só esperando por essa discussão aqui, não, porque ela não vai atender a tudo. Né? Então, é importante que você passeie pela prova como um todo. Né? Temporalmente, começar com a mais próxima, 2017, né, que está mais próxima da realidade que a gente vai enfrentar, né? Não que não, as outras não estejam, e vai descendo, 2014, 2011. Vocês vão experimentando, né? Esse exercício é importante que vocês façam, vocês mesmos façam, e não fiquem esperando por essa atividade para poder passear por esses enunciados, por essas perguntas, por essas alternativas. É importante que vocês experimentem, né? Claro que a assessoria do professor discutindo o tema, trazendo ideias, informações novas é super importante, mas não fiquem na dependência de nós. Né? Vocês têm autonomia para fazer isso e façam como exercício, né? Como exercício de preparação. Porque é importante que vocês façam essa experimentação, né, em casa. Pode até fazer com um colega, faz pelo Meet, faz pelo WhatsApp, né, vocês discutem e vê aí quem foi que errou, quem não foi, quais são as dúvidas em comum, né, podem formar grupos, né, vocês estão aí todos em lista de e-mail, podem trocar ideias nessa lista de e-mail, quem é mais amigo pode se juntar para fazer, né, então não fiquem na dependência, porque o nosso raio de ação é muito restrito, né? A gente não vai alcança muita coisa, mas não vai conseguir alcançar tudo. E é importante que vocês façam essas interações, né? Faz um Google Meet, abre, coloca a questão, vamos resolver, dá um tempo, fulano, vamos ver, resolve, depois volta, discute, e aí vocês vão debatendo, procurando informação para... Meio que esse exercício que nós fizemos aqui, né? Que nós somos para essas questões das cegas, né? Sem saber do gabarito. Então, a gente foi fazendo esse debate. Eu fui fazendo assim. Exatamente. Porque aí um pagou a disciplina, conseguiu
perceber melhor os conteúdos, o outro não percebeu tão bem, e o outro colega ajuda, né, a preencher essas lacunas, né? Então, vocês podem fazer isso, com certeza. E estarem atentos para as atualidades, né? A gente está vivendo uma pandemia, com certeza, eu tenho quase certeza, vão cair questões englobando a parte de microbiologia, de vírus, de imunologia, a parte de desmatamento, impacto ambiental. Então, fiquem atentos às atualidades, né? Procurem pegar trechos de matérias, de reportagens, né? Que vocês veem que muitas das questões do ENAD, do Enem, eles pegam recortes de artigos publicados e, a partir daí, elaborada a questão, né? Então, eu acho que é importante, além do que Tereza falou, para vocês resolverem as questões antigas, buscarem também as atualidades. Acho que é importante essa iniciativa individual, em grupo, né, da forma que vocês acharem que é melhor, mas vocês também buscarem esse caminho, né, porque, como eu digo, fazemos, mas não fazemos tudo, né, vamos fazer algumas coisas, e aí vocês também vão nessa busca, né, em grupo, sozinho, em dupla, aí vocês se organizam da forma que vocês acharem que é mais produtiva, né. Mas aí estamos aqui para dúvidas. Se vocês fizerem isso e surgir uma dúvida, manda para a gente pode, durante uma dessas lives, né, abordar algum elemento que vocês ficaram na dúvida, né, uma questão. Porque o objetivo nosso tem sido pegar as questões de pior rendimento, né, pior rendimento nas últimas 3 provas. Né, então, rendimento abaixo de 35%, a gente está pegando e está trazendo. E com esses formatos mais diferentes, né? E com esses formatos mais diferentes. Exatamente. Onde houveram os piores rendimentos, né? Então, quais são os temas, né? A interdisciplinaridade, para poder a gente discutir aqui com vocês. Claro que pode ser que o tema que foi pior, de pior desempenho em 2017, não seja em 2021, né? Mas a gente tem uma base anterior, né? Para discutir e levar essas questões para serem conversadas com vocês, né? Mas eu acho que é importante, a Moema dizendo que já fez concursos, né, que é importante essa coisa da discussão, porque essas questões contextualizadas, longas, elas requerem atenção, né, como diz a professora Edna, a atenção para os comandos, ou seja, o que a questão está pedindo de você, dentro do enunciado, para que você não se perca. Né? Então, você tem um elemento que é linear, que você anda ao longo de todo o enunciado e você vai identificando os comandos. É como ela disse, você pode marcar na prova os comandos, né? Você marca para que você não se perca. A professora Maria Tereza soltou os cachorros agora. É a minha vigilante de 4 quilos, que é um horror. Uhum. Só para fazer um pouquinho de graça, né, gente? Mas obrigado também, Tereza. Eu achei bem importante as suas colocações, né, de realmente incentivar os alunos ao treinamento, né? E, bom, a gente está já se encaminhando, já passamos das 2 horas de reunião, né? Então, assim, se o professor Paulo tivesse entendimento, os colegas também, a gente já poderia se encaminhar para encerramento, né? Uhum. Então, assim, teve vários comentários aqui pelo chat, né? Embora os alunos não tenham usado o microfone, né? Vários deles falaram que foi positiva, né? A interação, foi positiva a forma como foi trazido. E, assim, o que me chamou a atenção foi realmente esse foco que Alexandre procurou trazer, né? A atenção para a forma de como essas questões foram elaboradas, né, como que o aluno poderia pensar, né, na resolução. Eu acho que esse foi um ponto forte, né, aqui aparentemente do nosso encontro hoje, né. Então, assim, eu queria abrir, né, para o professor Paulo, se gostaria de fazer mais alguma colocação, assim, da sua parte de genética e biossegurança, alguma questão que você queria utilizar assim para fazer um fechamento? Não, eu realmente a minha intenção, vocês perceberam, né? Quer dizer, abordar grandes temas da genética molecular, que eventualmente poderiam cair, dar uma base teórica para quem não fez a disciplina, que é a minha grande preocupação,
E eu acho que a minha intervenção foi muito valorizada com a participação de Alexandre e dos demais colegas na análise das questões. Não é que eu não me foquei muito nisso, mas eu acho que aí realmente a gente teve, eu acho que sem esse apoio de Alexandre e dos demais colegas que analisaram as questões, teria sido menos interessante. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito, muito rico. E, bom, estou à disposição. Obrigado pelo convite. Espero que na próxima semana a gente tenha um outro professor aqui. Eu não sei se vai ser Vanessa, mas se for, estarei aqui para assistir. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pela presença. Paulo, Eduardo, até a próxima. Alexandre, Fabiana. Tchau. Tudo bem. Até a próxima semana. Tudo bem. Obrigado. Tchau. Pode ir falando. Tudo bom. Saúde a todos.